Bom dia. Mateus 13, a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Nós estamos esse dia meditando exclusivamente a respeito das palavras de Jesus. Só o que ele falou. Muito bem, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não. Pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, é outra parábola de Jesus contando, né? Que é uma parábola, sabemos que é uma maneira de se referir a um determinado assunto de maneira ilustrativa, para que as pessoas conheçam, ou seja, está falando sobre isso, então conta uma história ali semelhante para que as pessoas tenham entendimento. Então ele contou esta parábola. Nós vamos continuar porque aqui eu não vou explicar, porque mais à frente, deixa eu me ver aqui, mais à frente Jesus vai nos explicar, né? Então nós terminamos aqui. Ok. Agora ele já continua falando no versículo 31, falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Semente de mostarda, ela é pequenininha, né? Novamente, ele contando agora uma outra aqui, fala novamente, versículo 33. Ele diz: o reino do céu, veja que ele está falando três parábolas aqui, falando exclusivamente sobre o reino do céu. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Assim que nós sabemos que nós colocamos fermento em uma massa, molhamos ali, cresce. Para fazer o pão precisa do fermento, do bolo e de tudo mais. Então é isso que ele está dizendo. Assim é o reino dos céus. Tem que esperar por todo, porque apesar das pessoas falarem, imaginarem que o reino do céu, não, a palavra dele está diminuindo, vamos destruir, ao contrário, só vai engrandecendo. Mas vamos à explicação de Jesus aqui, no versículo 37 agora.
Agora Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo. Ele falou, olha, versículo 37. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus. Ele se referia como Filho do Homem. Que apesar de ser Deus, apesar de ser Filho de Deus, ele nasceu, ele surgiu, vamos dizer assim, surgiu aqui no mundo, ele apareceu aqui no terreno, através de uma mulher, de Maria. Então, por esse motivo, ele se autoafirmava como Filho do Homem. Então ele está falando, olha, quem semeou lá a boa semente, o trigo, uma boa semente, um trigo de boa semente, é ele, é Jesus. Semeou a boa semente, que é a palavra. O versículo 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. Então, o que ele está falando? O campo é o mundo aí. Este mundo que nós vemos, né? O que é a boa semente? A boa semente são os filhos de Deus, aqueles convertidos ao Senhor. Aqueles que ouviram, aceitaram a palavra de Deus, vivem o Evangelho de Deus, praticam o Evangelho de Deus. São esses. Tá? Então, olha Jesus explicando a diferença do joio e do trigo. E nós vemos muita gente querer usar isso na igreja. Ah, não, porque na igreja assim é do joio. Não, vamos entender. O próprio Senhor Jesus está explicando para nós. Nós não podemos ter uma outra explicação. Ah, pastor, o joio é porque nas igrejas tem gente boa, tem gente ruim. Não, não. Nós estamos falando do Evangelho. Estamos falando de Jesus que ele está nos dizendo. Ele está dizendo para nós, olha, o campo é o mundo, tudo isso aí, e a boa semente são os filhos de Deus, que eles são convertidos realmente ao Senhor. E o joio, o que é o joio? É os que pertencem ao diabo, o maligno. O que é o joio? São aqueles que são servos do diabo. Quem é o joio? Aqueles que não praticam a palavra de Deus, aqueles que não praticam o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são o joio. Estão aí no mundo, estão aí nessas várias religiões, aquelas várias religiões no mundo gospel, evangélico, nas várias seitas, ou sem, enfim, são esses. Esses são joio. Entenda bem isso. Não é porque eu estou numa denominação, não é porque estou no altar, no púlpito, pregando, ou isso ou aquilo, que eu sou trigo. Eu sou joio, eu sou filho do diabo. Presta atenção, pertence ao diabo, como ele disse aqui. Versículo 39. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. Então, quem foi que semeou o joio? O diabo. Deparamos sempre, eu falo com as pessoas, tomam cuidado, as pessoas estão a serviço do diabo. Nós encontramos pessoas a serviço do diabo, pode me dar desculpa falar, mas às vezes pode ser nosso parente. Às vezes pode ser nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, ou até mesmo nossos filhos estarem a serviço do diabo. Se nós somos a serviço do reino, nós vivemos, nós praticamos a palavra de Deus. Se não está praticando, é o diabo que está plantando. Ah, você está fazendo aqui errado, então você está a serviço do diabo. Desculpa falar, você é do diabo. O diabo que te plantou, o diabo que te semeou. Ah, pastor, mas eu vou numa igreja, eu vou numa denominação e eu... Não. Se você não vive o Evangelho, pratica o Evangelho, se o seu fruto não é bom, Jesus já nos falou antes, que pelo fruto que conhece a árvore, que o nosso fruto não é bom. Não tem outra explicação. O inimigo que semeou o joio é o diabo.
Aí a colheita que lá na parábola falou, a colheita é o final desta era. É quando tudo acabar, quando o Senhor voltar. Quem são os ceifeiros? Os colheitadores. Os anjos do Senhor. São os anjos do Senhor. Então vamos entender, gente. Presta bem atenção que a própria palavra é autoexplicativa, que o Senhor Jesus contou, olha lá, traz, e aqui ele vem revelando, mostrando tudo. Versículo 40, ele fala, da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era. Da mesma maneira que você pega o joio, que joio é semelhante ao trigo, só que não produz baga, produto, nada. É vazio. Então, mas é parecido. Se você não tem experiência, você vai confundir. Então, para que serve o joio? O joio você pega ele e joga aqui, mas não serve para nada. Então, da mesma maneira, aqueles que não vivem o evangelho, não praticam a palavra de Deus, não viram o tempo de ser pegado e jogado lá no inferno, onde vão padecer por toda a eternidade ali, no fogo ardente, tá? Quem vai pegar os anjos, sou que ele vai mandar fazer isso, que é o fim desta era. Versículo 41. O Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus, mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos que praticam o mal. Jesus vai mandar os anjos dele. Eles ceifarão, cortarão, eliminarão do rei tudo que causa tropeço, todos que praticam o mal, todos que não vivem o evangelho. Eles lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Se lançar, ele vai ver pranto, ranger de choro, desespero, dor. Quanto tempo? Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Versículo 42 fala, e então justos, os praticantes do evangelho, reluzirão como sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqueles que vivem o evangelho, praticam o evangelho do Senhor Jesus, reluzirão como sol no reino. Mas restante, você não vive o evangelho, você não pratica, você é joio. Ah, não vem com essa história que ora, que canta, que dança, que oferta, não. Você é joio. Você foi plantado pelo diabo. Você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então presta atenção. Não são palavras minhas, são o próprio Senhor Jesus. Nós estamos lendo, estamos meditando no que o Senhor Jesus fala. É o que ele diz. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é Deus. O que ele fala acontece. O que ele fala vai se cumprir. Ok? Muito bem, nós lemos hoje até Mateus capítulo 13 até o versículo 43. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 44. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam, pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.